Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conjunto de atividades de quarentena para as turmas de terceiro ano da disciplina de Física. E hoje nós vamos trabalhar aí a resolução de questões, ok? Eu havia trabalhado com vocês na aula anterior algumas questões que estão relacionadas à corrente elétrica e hoje a gente vai ver a solução delas, tá? Quem anotou as questões, confere aí a resolução e vai vendo se você acertou e aprendeu direitinho. A primeira questão, ela estava diretamente ligada aos efeitos que existem com a passagem da corrente elétrica por qualquer tipo de material. Eu citei para vocês que existem alguns efeitos que são relacionados à passagem da corrente, ou seja, quando um corpo recebe uma certa quantidade de corrente elétrica, ele reage de uma forma. Dependendo do material, ele vai reagir de um jeito ou de outro. E a questão pediu para você marcar o item incorreto sobre os efeitos da corrente elétrica. No caso, nós temos por eliminação aqui, nós temos o item B, mas vamos entender bem o que é o item B, tá? Por que vai ser ele? O efeito magnético da passagem da corrente elétrica, ele gera sim campo magnético, então ele interfere em objetos magnetizados, então obviamente não vai ser. O efeito fisiológico é quando a corrente elétrica ela passa por materiais biológicos. Geralmente quando você em algum momento já levou ou conhece alguém que levou um choque elétrico, isso é um efeito fisiológico da passagem da corrente elétrica pelo corpo. O efeito químico, como eu havia explicado, é quando a corrente elétrica passa, por exemplo, por soluções químicas. Aqui nós temos um exemplo bem bacana, é sobre o processo de cromagem, quando as indústrias trabalham com a cromagem, cromar uma certa peça de metal. E o efeito luminoso é aquele que a gente conhece do nosso dia a dia, onde a corrente elétrica passa por um tipo de gás guardado dentro de um bulbo e isso produz a luminosidade de uma lâmpada, por exemplo. Então o item B é o nosso item como sendo incorreto. A questão número 2, ela trazia uma informação sobre o cálculo da intensidade da corrente elétrica, só que de um jeito diferente. Ela foi questão da UVA de 2015, vestibular local da gente. Era dito que não a intensidade da corrente elétrica precisava ser calculada, e sim a quantidade de eletricidade que estava presente no processo. Perceba que se nós pegarmos a fórmula que nós já conhecemos da intensidade da corrente elétrica, nós substituímos em posições diferentes. A fórmula geralmente pede para você calcular a intensidade, que é o I. Só que nesse caso, a UVA ela fez uma pegadinha com os candidatos. Ela trocou as posições. Ela deu o valor de I, mas ela queria que você encontrasse a variação de eletricidade presente ali no processo. Ela informou que eram 12 amperes, que isso ocorria em 16 minutos e pediu para você calcular a quantidade de carga que estava ali presente. Um outro detalhe que chamava a atenção é que o tempo estava em minutos e geralmente o tempo é dado em segundos. Cuidado com isso também. Mas temos passo a passo bem simples. O primeiro passo é identificar os elementos com seus respectivos valores. Ou seja, dos elementos da fórmula, dos três, nós temos 2, então nós poderemos sim substituir. O valor da intensidade I está aí presente, 12 amperes. A quantidade de tempo que está em minutos, você rapidinho ali transforma para segundos, dá 960. E fica faltando a quantidade de carga a ser encontrada. Ora, se você faz a substituição aqui da nossa fórmula, ela vai ficar assim. Perceba que o 960 ele entra bem aqui. E por que eu coloquei essa setinha vermelha? Significa que aqui você vai precisar obedecer uma regrinha da matemática para você encontrar esse cara aqui que é uma razão, esse delta Q, que está dividindo desse lado da igualdade. Você precisa isolar ele do outro lado da igualdade, deixar ele sozinho. E para você deixar ele sozinho, ele tem que trocar de lugar com alguém. No caso é os 960. Quando você troca, fica desenhado mais ou menos dessa forma. Alguém pode até perguntar: professor, eu posso colocar o delta Q primeiro igual os dois valores? Pode, não tem problema. Se você colocar o delta Q para o lado de lá e os valores do lado de cada igualdade, fica tudo equilibrado como se fosse uma balança.
Logo, eu vou encontrar o valor de ΔQ multiplicando esses dois valores. Aqui há uma observação, tá? Eu achei o valor exato, 11.520 coulomb, e na opção aqui é 11.500. Aqui é o valor aproximado que a questão lá da uva pedia, ok? A questão número 3 que precisava ser resolvida é da Universidade Católica do Sul, lá do Rio Grande do Sul. E ele diz de uma outra maneira, usando umas palavras mais técnicas, que você precisa calcular a intensidade da corrente elétrica. Só que é muito comum nas questões de vestibulares eles não chamarem o condutor simplesmente passar a eletricidade por um pedaço de fio. Não, ele chama uma seção reta de condutor de um certo material. Ele pode dizer que é de cobre, pode dizer que é de ferro, pode ser que é de aço, mas ele vai usar palavras técnicas. Então, cuidado com esses termos muito técnicos, mas basta interpretar que você consegue chegar à conclusão do que ele quer. E ele fala que nesse condutor, seção reta de um condutor de cobre, entenda isso como um pedaço de fio, uma barra metálica que funciona muito bem. Nesse condutor passam 320 coulombs em 20 segundos. Perceba que ele criou uma relação da quantidade de carga com o tempo. E aí no final ele pede para você relacionar esse cálculo matemático ao valor da intensidade da corrente elétrica. É bem simples, porque nós temos identificados dos três elementos, dois deles. Nós temos a fórmula da intensidade da corrente elétrica, então é bem mais fácil. Bastando você substituir a quantidade de carga, 320, e o tempo, todos eles já estão na mesma ordem de grandeza, coulomb e segundos. Fazendo a resolução matemática dessa divisão, nós temos 320 dividido por 20, eu chego ao valor de 16 ampere. Vou deixando para vocês duas questõezinhas para que vocês tentem resolver nas suas casas, que são questões que foram tiradas de alguns processos seletivos, tá? A primeira delas é do Cefet de Minas Gerais e a segunda é da Unifor daqui do Ceará, certo? Peço que tenham atenção na hora que forem fazer os cálculos, porque os valores, por exemplo, nessa segunda questão, eles estão colocados em notação científica. Então, utilize o valor colocado em notação científica. Cuidado aqui, tá certo? É uma questão de fácil resolução, ela só é um pouquinho demorada, mas é de fácil resolução, ok? Peço a todo mundo que fique em casa, estudem bastante, fiquem com Deus, um grande abraço para todos e até o próximo encontro.